Vamos agora para a nossa aula de arte, segundo ano, nosso livro de arte, página 100. Vamos lá? Um olhar sobre o povo indígena. Vamos colocar a data? Dia 28 de agosto, 28/8. Vamos prestar atenção que a tia vai ler e explicar, tá bom? Quando os europeus chegaram à América, eles não entenderam o modo de vida dos indígenas que encontraram no continente, nem perceberam que haviam muitos povos com características físicas, costumes, línguas diferentes. Por causa disso, usaram a palavra índio para se referir a todos os grupos. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e descobriram o Brasil, eles colocaram o nome do povo que existia aqui, que já morava aqui, de índio. E não perceberam que eles eram diferentes de uma tribo para a outra. Atualmente, muitas pessoas seguem sem compreender a cultura do povo indígena e acham que eles vão se adaptar ao modo de vida que a gente vive, que é o modo de vida europeu. Vamos conhecer alguns costumes dos povos indígenas que vivem no Brasil. Desde a época dos europeus, quando eles chegaram aqui, os povos indígenas têm passado por muitas transformações. Hoje em dia, muitos indígenas mantêm a tradição que era costume naquela época. E também estudam, vão para a faculdade, fazem filme, fotografia, escrevem livro e usam as tecnologias, como nós já vimos já na nossa aula, que usam celular, televisão, computador. Então eles dividiram, eles pegaram algumas coisas do nosso costume, mas eles também mantêm a tradição deles. Aqui nós temos duas fotografias de índios e a legenda. Vamos ler a legenda? Índia Guarani fazendo artesanato em aldeia da etnia Tupi-Guarani, no município de Maricá, no Rio de Janeiro. Então esta índia, ó, ela está fazendo artesanato, é uma senhora já. E esse aqui, índio Pataxó, no município de Porto Seguro, na Bahia. Olha só o índio usando o computador. Então ele também se adaptou aos costumes que a gente tem. Vamos para a página 101. Vamos colocar a data primeiro. A arte de vestir e enfeitar o corpo. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, uma das coisas que mais chamaram sua atenção foi o fato de os indígenas não usarem roupas, como era comum lá na Europa. Para os portugueses, existia apenas uma forma de se vestir, muitos tecidos cobrindo o corpo. No entanto, existem várias maneiras de se enfeitar o corpo, e os índios faziam isso. Hoje em dia, povos indígenas que moram nas cidades usam roupas, assim como os que não são índios. Então, os índios que moram na cidade, eles usam roupa como a gente. No entanto, usando ou não, eles têm a forma própria de se vestir e de se enfeitar. Alguns povos, como o Kayapó, por exemplo, depilam a sobrancelha, raspam a sobrancelha. Integrantes de outros povos, como o Rikbakitsa, furam as orelhas para usar brinco de pena ou alargadores. Então eles furam, mas eles botam penas coloridas, botam alargadores de madeira. Outros povos, ainda como o Yanomami, usam variados enfeites no nariz. Alguns grupos usam alargadores nos lábios, na boca. Para colocar os alargadores, os primeiros furos são feitos ainda na infância. Conforme a pessoa vai crescendo, o furo vai ficando maior. Aqui nós temos duas índias enfeitadas, olha como elas estão, com folha, com vários colares,
com o corpo pintado, que é uma característica indígena. Eles têm o costume de se enfeitar pintando partes do corpo deles. Na página 102, vamos colocar a data. Os indígenas também gostam de enfeitar o corpo com colares, que podem ser de penas e plumas, sementes, miçangas e até de dentes e garras de animais. Existem outros enfeites comuns a vários povos indígenas. Os mantos, que são usados em alguns rituais, e os cocares, feitos com penas coloridas, podendo ter diversos significados. Alguns só podem ser usados por pessoas específicas da aldeia. Para fazer cocares, mantos e colares, é necessário muito treino, técnica e cuidado. O povo indígena também pinta o corpo com tintas naturais, feitas de fruto como genipapo e urucum. Os desenhos que eles fazem podem ter vários significados. Então, eles não só pintam o corpo, eles têm um significado para aquela pintura. Aqui do lado, ó, nós temos o genipapo, que é essa fruta aqui, e o urucum. E eles conseguem produzir tinta. O genipapo produz a tinta preta e as sementes de urucum produzem a tinta vermelha. Aqui embaixo nós temos mulheres de Camaiurá com cocares e colares. Ó, elas têm os cocares na cabeça, o rosto pintado e os colares. Olha que diferente o colar que ela está usando, ó. É um colar isso. Linhas que recriam o mundo. Para começar a conversa, que tal um desafio? Vamos lá. Vamos ao nosso desafio da nossa aula de arte de hoje. Usando apenas uma linha, não pode fazer vários risquinhos, só pode ser uma linhazinha. Vocês vão desenhar o sol, uma montanha e uma pessoa em pé. E aí, será que vocês vão conseguir? Eu quero ver, hein? Vocês vão tentar fazer aqui, pode fazer de lápis, pode treinar primeiro numa folhinha separado e depois fazer aqui, para vocês não ficarem apagando e o livro não ficar marcado, tá? Se vocês quiserem. Para fazer os 3 desenhos com apenas uma linha, você usou informações visuais importantes. Quais são as informações visuais? Como que é o sol? Vamos imaginar o sol com uma linha. Uma montanha. Como que eu vou fazer uma montanha usando uma linha só? Então é assim. Para produzir desenhos corporais, os povos indígenas fazem algo parecido. Olham para as coisas do mundo e tentam transformá-las de forma resumida. Esses desenhos são chamados grafismos, como em uma estampa de tecido. Os grafismos indígenas são desenhos que se repetem, criando padrões. Aqui, ó, nós temos uma mulher desenhando. Olha ali como ela está fazendo, ó, criando linhas para fazer o desenho. Olha a pele dela, é feito com linhas também, ó. São padrões. Aqui as linhas são deitadas, aqui a linha é em pé. No braço, as linhas são em pé e depois as linhas são deitadas. Então, são padrões de desenhos que os índios criaram de forma simples, porque eles não fazem pinturas tão elaboradas. Parece, mas não é. Vamos para a página 104. Data. Os indígenas do Kayapó, que vivem no Parque Indígena do Xingu, vestem o corpo com desenhos inspirados em desenhos da natureza. Vamos olhar. Observe o desenho abaixo. Este desenho aqui, que está nesse quadro aqui, ó, é um desenho indígena. Esse desenho é inspirado em um elemento da natureza. Eles viram um elemento da natureza e pensaram em fazer algo, um desenho no corpo parecido.
Qual elemento? Eles olharam o favo de mel? Parece. Ou eles olharam a onça pintada? Qual foi o padrão escolhido pelos índios? O favo de mel. Olha as casinhas. Nós temos aqui, ó, as casinhas da abelha e nós temos aqui as casinhas do desenho dos índios. Olha que interessante. De maneira simples, eles conseguem recriar, da maneira que eles gostam, um desenho tirado da natureza. Na página 105, vocês vão reproduzir atividade de arte de hoje. Escolha um elemento que faça parte da sua vida. Vocês vão escolher, vai olhar, pode escolher o que vocês quiserem, uma árvore, um desenho que possui linhas. No espaço abaixo, vocês vão desenhar esse mesmo elemento usando poucas linhas e transformá-lo num padrão. Ah, tia Lívia, eu vou escolher a minha televisão. Então, como que é a televisão? A televisão hoje ela é um bloco retangular. Se você olhar só a parte da frente, a parte plana é um retângulo. Então, como que o índio ia reproduzir na sua pele os traços da televisão? Ele faria vários retângulos? Pode ser. A escada da minha casa são várias linhas. Então, vocês vão escolher um desenho de acordo com algum elemento da casa de vocês, do quintal. Vocês podem olhar para algum lugar e escolher. Fiquem à vontade, caprichem. Colorido, por favor, porque a aula de arte a gente faz desenho colorido. Quem quiser pode desenhar e pintar com lápis de cor, mas também pode usar tinta ou aquarela, tá bom? Fiquem com Deus. Sexta-feira, tia Lívia tá morrendo de saudade de vocês. Descansem, brinquem, aproveitem com o papai e a mamãe o final de semana. Não saiam de casa, se cuidem, lavem as mãos com álcool em gel. Até segunda-feira, se Deus quiser, tia Lívia tá aqui.